esse lugar incrível que eu estou para contar mais um dos casos. E eu sempre tento trazer casos que eles se repetem com frequência. Por quê? Porque eu acredito que seja mais fácil para identificação, porque são situações corriqueiras que realmente você pode perceber nos comportamentos dos seus filhos. Então, como é que é o caso da Josefa? A menina que apenas tinha comportamentos inadequados dentro de casa e não nos outros ambientes. Josefa, uma paciente minha, atendia cerca de uns 3 anos atrás e ela tinha comportamentos inadequados apenas dentro de casa. E vocês sabem que nós estamos vivendo num momento, a psicologia positiva está muito em alta e a terapia comportamental também. E as pessoas estão se perdendo um pouco, né, sobre o que é você ter uma educação positiva e o que é você ter uma educação permissiva. Não sei se você consegue me acompanhar, compreender e concordar, mas é mais ou menos por aí que as coisas estão acontecendo. Então, nesse movimento, né, que é um movimento que tem sido muito habitual de você não saber o limite de dar uma educação positiva e, ao mesmo tempo, o limite do que é permissividade, as mães, os pais, os familiares, eles estão tendo muita dificuldade. Nesse caso, foi exatamente isso que aconteceu. Como que isso se retratava, né? Ela tinha muita dificuldade de se posicionar nos ambientes diversos, festinha, a escola, colegas. Ela tinha muita dificuldade de dizer o que ela queria. Ela acabava sempre se submetendo àquilo que talvez nem fosse muito do desejo dela, mas ela chegava em casa assim, destruída. Ela chegava em casa muito mal, ela chegava em casa assim, e ela não conseguia explicar efetivamente o quanto que ela estava se sentindo rebaixada, excluída, inferiorizada, preterida pelos seus colegas. E aí ela tinha uma série de comportamentos inadequados dentro de casa, e um dos comportamentos que mais era aparente ali era o gritar, o espernear, o fazer birra, o dizer que não queria fazer determinada coisa. Essa menina na época tinha seus 8 anos de idade. Então não é mais um comportamento esperado para aquela idade. Você até espera esse tipo de comportamento de crianças um pouco menores, dentro da faixa etária, mas não era o que efetivamente uma criança de 8 anos você espera, porque ela já consegue se comunicar muito bem. Enfim, e ali aquele negócio foi me deixando muito incomodada, porque eu sei que muitas pessoas vão falar que o ambiente de casa é o ambiente onde a criança pode ser ela de verdade, e com a sua mãe ela pode exatamente ser aquilo que ela deseja, mas isso pra mim não é o suficiente, porque tudo tem limite. Você pode ser quem você é, e especialmente dentro de casa, as portas sempre devem estar abertas, mas peraí, né? Você não pode chegar a xingar sua mãe, você não pode chegar e botar a casa abaixo, calma, não é por aí que as coisas funcionam. E aquilo tava me causando um incômodo, porque eu percebia que não era uma questão comportamental, não era o fato dela não conseguir ter comportamentos adequados dentro de casa, mas era o quanto que efetivamente ela tava, tipo, no talo, ela não conseguia mais começar a organizar as próprias emoções, sentimentos, enfim. E aí eu resolvi que eu ia atender a mãe. E assim, essa é uma crítica muito grande, principalmente para terapeutas que trabalham com crianças, ou seja, é óbvio que terapeuta de criança é um terapeuta familiar, mas o terapeuta familiar muitas vezes tem essa crítica, né? Quem atende criança não deve atender a mãe, porque a criança ela vai se sentir de alguma forma mal e não vai criar uma conexão, mas nem sempre isso é uma verdade. Quando eu fui atender a mãe, eu percebi que a mãe ela estava extremamente fragilizada. E o que eu quero dizer? O que é importante de trazer para vocês sobre um sistema onde os pais eles estão muito fragilizados? Porque eles estão tão de mal com as próprias questões internas que eles não conseguem se colocar no lugar de paz. E isso se torna algo que, quando muito confuso, a criança ela fica ali meio que flutuando e tentando tomar partido e tentando compreender por onde ela deve começar. E aí, quando eu fui atender essa mãe, extremamente assim, sabe, chateada, desorientada, ela não sabia mais o que fazer, ela já tinha tentado todas as opções, ela já tinha gritado, ela já tinha
dado o movimento de perder direito, ela já tinha feito de tudo, ela já não sabia, ela não tinha mais o que fazer, porque não era um sistema ali, não era uma forma comportamental, ela não tinha mais o que tirar. Ela começou tirando, você vai tirar uma coisinha, vai tirar outra, daqui a pouco não tinha mais o que ela fazia. E ela só precisava se olhar e se enxergar. Então, uma mãe que não tinha voz dentro de casa, uma mãe que ela partilhava a vida com mais 4 irmãos, né, dentre 2 mulheres e 2 homens, e ela, né, ali um pouco perdida, todos os irmãos muito posicionados, e ela, a filha boazinha, a filha que resolvia tudo, a filha que dava conta de tudo, e até o momento, exatamente essa pessoa que é muito permissiva, que permite que os outros tomam decisões e escolhas por ela, né? Que não queria botar o casamento em xeque por conta, né, das próprias formas de educação que ela acreditava que seriam viáveis. Que tinha largado tudo para viver a maternidade. E, gente, isso é uma coisa muito comum. As mulheres, elas estão tão desconectadas delas enquanto pessoas, elas querem tanto comprar uma fórmula, né, de serem femininas e de se conectarem com elas mesmas, que elas estão tão desconectadas da própria essência que elas não têm como se conectar como mães e muito menos com os seus filhos. Então, o que acontece, né? De que forma que a gente tem que começar? A gente tem que começar olhando para o que aquele sintoma quer trazer. Ou seja, uma mãe que não falava nada e uma filha que gritava aquilo que a mãe gostaria de gritar para sua família. Então fica aqui, esse foi um caso assim incrível que se repete demais e que pode estar acontecendo aí na sua casa. Um beijo da Tia Nath.